O Econews é um portal de grande relevância para o nosso estado. Você tem feito um trabalho de excelência, um trabalho ímpar, e nós temos só a agradecer. E você é imparcial, você não tem lado, você mostra aquilo que está acontecendo no nosso estado. Portal Econews, maior portal de notícias e política hoje do Tocantins. Hoje conversando com o Carlos Valadares, economista, empresário também no segmento de ramo de construção civil, uma grande liderança hoje que se desponta no Tocantins. Como é que vai, Valadares? Tudo bem, Marcelo. É um prazer muito grande estar com você aqui no Econews, esse canal muito importante no nosso estado, não só na parte política, mas na parte de desenvolvimento do nosso estado. Eu fico muito feliz por estar aqui com você. Valadares, eu queria complementar aqui questão introdutória. O Valadares, dentro dessa grande liderança que, mais uma vez, eu ressalto aqui, está crescendo no Tocantins, a sua trajetória, né? Em vários campos, mas em especial a partir de 99, se eu estiver errado, você me corrija, foi compadre do Siqueira Campos, ex-governador aqui do estado, e também exerceu vários cargos dentro da gestão Siqueira Campos, dentro do governo, não é isso? Isso, Marcelo. Eu cheguei em Palmas em 1999 e o governador Siqueira Campos me colocou como diretor de hospital distrital na Secretaria da Saúde, na CESAL. E nós lá desempenhamos um papel muito importante naquela época, com o doutor Eduardo Medrado, na diretoria, e foi muito bom. O governador, ele queria que o estado fosse desenvolvido na parte da saúde. E nós desempenhamos um papel fundamental, fazendo os processos para comprar os insumos, e foi de grande importância, viu? Algum outro cargo de destaque que você gostaria de ressaltar ainda na gestão Siqueira Campos, que você exerceu? O governador Siqueira Campos, para mim, era um conselheiro muito importante para mim, tanto político como de amigo. Eu desempenhei, depois que eu fiquei com o governador Siqueira Campos, eu fui chamado para ir para a Cidadania e Justiça, implantar ela com o doutor Júlio Resplende de Araújo. E lá nós implantamos o layout desde o começo, implantamos o estacionamento. O presídio de Araguaína hoje, ele está em Araguaína porque eu peguei esse projeto de Curitiba e o secretário implementou. Aí eu passei para o secretário Dr. Júlio Resplende, o Dr. Júlio Resplende foi e implantou no nosso estado, com o governador Marcelo Miranda, em Araguaína, o presídio. Perfeito. E eu comecei no campo, né, Marcelo? Meu pai, com 2 anos de idade, eu morava na fazenda. Nas fazendas referências ali em Araguaína, Carmolândia, Maranhão, que era Vale do Farinha, e a Caeira, e o Siriaco, que era indo para Filadélfia. Meu pai chegou em 1948 em Araguaína, que era antigo Lontra. Só tinha 2 casas de telha, e o resto era tudo casa de palha. Não tinha asfalto, não tinha nada. E meu pai, com 5 anos de idade, ele chegou lá, né? Mas depois ele formou a família. Meu avô Abrão foi juiz de paz de Tocantinópolis a Goiatins, passando por Filadélfia. E meu avô Barroso, primeiro médico, a primeira farmácia, o primeiro hotel foi colocado em Araguaína. E ele fez um trabalho muito importante, desenvolveu um trabalho muito importante. E eu quero te dizer, Marcelo, que eu amo esse estado. Eu tenho um sonho de poder contribuir com o nosso estado cada vez mais, ajudar o nosso governador Laurez Moreira a implementar o desenvolvimento do nosso estado, colocando energia limpa, porque você sabe, Marcelo, o nosso estado é um estado muito rico, um estado que tem muita riqueza hídrica, o agronegócio é pujante aqui, e nós precisamos investir na energia limpa. Eu até penso futuramente em dar umas ideias, uns projetos importantes para o nosso governador. E nós aqui do nosso estado, Marcelo, nós temos que terminar o mandato. Eu vejo o nosso estado, ele está sendo taxado. E quando você chega em Santa Catarina, São Paulo, você é do Tocantins, é onde o governador não termina o mandato? A gente tem que ter novos líderes com ética, com princípios, porque eu fui criado numa família que meu pai me ensinou a não pegar nada de ninguém,
a não roubar, a ter postura. E eu quero contribuir com o Estado. Se o povo quiser essa mudança, que ele veja as pessoas, não vote mais naqueles que falam assim, vote em mim agora. Você sabe que político só aparece na época da eleição. A grande parte. A grande parte é. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de seriedade, de família, de ter respeito pelos filhos. A gente tem que deixar um legado aqui nessa terra. Aqui a gente está de passagem. E quem assumiu o governo, quem está sentado na cadeira do governador, ele tem que ter zelo, tem que ter respeito pelas pessoas. A gente tem que saber que a gente não é dono de nada. A gente tem que só zelar e conter gastos. Tem que ter austeridade nos gastos, viu, Marcelo? É isso que eu penso. Porque o nosso Estado vai crescer cada vez mais. Com ciência e tecnologia, investir na educação, na saúde, não só nisso, mas investir na inclusão. Eu acho muito importante a gente criar novas clínicas de mundo autista. O CETEC, o governador inaugurou, que eu estive com ele, tanto em Gurupi, Porto Nacional, Paraíso, Araguaína, Araguatins, Agostinópolis. Nós temos que fazer a inclusão, tanto para a PAI, investir na PAI também, na síndrome de Down e no autismo. Porque o nosso povo merece atenção, merece ser valorizado. O governador acabou de valorizar os professores. Em primeira mão aqui para você, ele agora há pouco priorizou o PCCR, né, do professor, e também o IPVA ele prorrogou para dezembro, para pagar em dezembro. Hoje era o último dia para acertar o IPVA, mas agora é até dezembro. Então isso vai ajudar o nosso povo. O nosso povo está sofrido, Marcelo. Nosso povo tem chorado, clamado por lideranças que venham acolher a população. Não é só com cesta básica, mas sim oportunidade de emprego, de desenvolvimento de país, de Estado. O Tocantins tem tudo para ser um Estado moderno, um Estado que venha ser além de ser o coração do Brasil, no centro geodésico do nosso país, nós estamos aqui no centro geodésico do nosso país. Sim. O governador Siqueira Campos, quando escolheu Palmas, porque Araguaína queria, Porto Nacional queria e Gurupi queria, mas ele viu que aqui não tinha nada, aqui era só fazenda. E então ele fez assim, não, gente, eu vou criar uma cidade no coração do Brasil, no centro geodésico do nosso país, para poder desenvolver essa região. E é isso aí, Marcelo. Valadares, uma questão importante aí dentro dos seus projetos, dentro da sua visão, a questão da fé e desenvolvimento. Sim. Sem Deus a gente não é nada. A gente tem que ter a fé, Deus e fé é o alicerce de qualquer negócio que vamos implantar. Tudo que eu vou fazer, Marcelo, eu coloco primeiro Deus no coração. Deus na minha mente, Deus no meu projeto. E o resto é planejamento e executo. Eu executo só depois que eu peço permissão de Deus. Se algum dia eu assumir alguma coisa, Marcelo, que Deus me dê essa oportunidade, você pode ter certeza. Sempre eu colocarei Deus em primeiro lugar. E aqui isso não é demagogia. Eu quero, sabe o que, Marcelo? Eu quero servir o Tocantins. Eu não quero, isso não é ambição. É uma questão de honra minha. Porque eu vejo que meu pai me deixou um legado de trabalho, de honestidade, de não pegar nada de ninguém. Eu estou até me emocionando, mas eu quero dizer ao povo do Tocantins, tenham fé, acredite no nosso povo, eu acredito no nosso povo, acredite nas pessoas que querem transformar esse Estado. O governador Siqueira Campos sempre falava para mim, Carlos Armando, nós temos que ter pessoas que amem o Tocantins como eu amo, porque eu não vou ficar aqui eternamente. E eu quero preparar algumas pessoas, tem que ter um sucessor. A gente tem que fazer sucessor. O governador Laurês, quem entrar aí como governador, tem que fazer o sucessor. E se você é vice, companheiro, você tem que assumir, mas continuar o trabalho de excelência que tem que ter nesse Estado. Né? Me diga uma coisa, Carlos. Além dessas questões que você colocou, do desenvolvimento, etc., é importante a questão da sua veia social, né? Quer dizer, de projetos na área social que você acha relevante ou gostaria de implementar dentro do Estado? Eu acho muito importante, Marcelo, a gente investir sempre na agricultura familiar, a gente investir naquele que mais precisa lá na ponta. Você sabe que o nosso Estado ainda
precisa muito ser industrializado. Nós preparávamos o nosso povo para industrializar.